Devolvendo o soco, usando a asserção sem se deixar manipular por ela. Quando uma negociação está longe da resolução e caminhando rápido para lugar nenhum, você precisa sacudir a poeira e libertar o interlocutor de sua mentalidade rígida. Em momentos assim, manobras fortes podem ser muito eficazes. Às vezes, uma situação pede apenas que você seja o agressor e dê um soco na cara do outro. Dito isso, se você é basicamente uma pessoa agradável, precisará de muito esforço para atingir seu interlocutor, feito Mike Tyson. Somos o que somos. Como diz um ditado popular dinamarquês, você assa o pão com a farinha que tem. Porém, qualquer um pode aprender algumas táticas. Aqui estão maneiras eficazes de ser assertivo com inteligência. Raiva verdadeira, ameaças serenas e ressentimento estratégico. Marwan Sinacer, do INSEAD, e Larissa Tiedens, da Universidade de Stanford, constataram que manifestações de raiva aumentam a vantagem e o lance final de um negociador. A raiva demonstra uma paixão e uma convicção que podem coagir o outro lado a aceitar menos. Porém, ao aumentar a sensibilidade de seu interlocutor ao perigo e ao medo, sua raiva reduz os recursos dele para outras atividades cognitivas, preparando-o para fazer concessões ruins que provavelmente levarão a problemas de implementação, reduzindo seus ganhos. Outro cuidado: pesquisadores constataram ainda que manifestações falsas de raiva, fingimento, saem pela culatra, desencadeando exigências absurdas e destruindo a confiança. Para ser eficaz, a raiva precisa ser verdadeira, mas necessita estar sob controle, porque também reduz a nossa capacidade cognitiva. Portanto, quando alguém fizer uma oferta ridícula que o aborreça, respire fundo, permita-se um pouco de raiva, canalize-a para a proposta, não para a pessoa, e diga: não entendo como isso funcionaria. A atitude de se ofender no momento oportuno, conhecida como ressentimento estratégico, pode despertar seu interlocutor para o problema. Em estudos dos acadêmicos da Universidade de Columbia, Daniel Ames e A.B. Waslawek, pessoas que lidaram com o ressentimento estratégico de outras apresentaram probabilidade maior de se avaliar como exageradamente assertivas, mesmo quando o interlocutor não pensava isso delas. A verdadeira lição aqui é estar consciente de como isso pode ser usado contra você. Por favor, não se torne vítima de um ressentimento estratégico. Ameaças feitas sem raiva, mas com firmeza, ou seja, confiança e autocontrole, são ótimas ferramentas. Dizer sinto muito, isso não funciona para mim com firmeza, funciona. Perguntas por quê? No capítulo 7, falei sobre os problemas do porquê. Em qualquer ponto do universo, essa pergunta coloca as pessoas na defensiva. Como experimento, da próxima vez que seu chefe quiser que você faça algo, pergunte a ele por quê e veja o que acontece. Repita o procedimento com um colega, um subordinado e um amigo. Observe as reações deles e me conte se encontrou algum nível de defesa. Aposto que sim. Mas não faça isso demais, sob risco de perder seu emprego e todos os seus amigos. O único momento em que digo por que você fez isso em uma negociação é quando quero derrubar alguém. No entanto, é uma técnica duvidosa e eu não a recomendaria. Existe, porém, outra maneira de usar porquê com eficácia. A ideia é empregar a defesa que a pergunta desencadeia para levar seu interlocutor a assumir a sua posição. Sei que soa estranho, mas funciona.
O formato básico é assim: quando você quiser converter um interlocutor hesitante ao seu ponto de vista, pergunte a ele por que você faria isso, mas de maneira que o isso favoreça você. Vou explicar. Se você está trabalhando para atrair um cliente e afastá-lo da concorrência, pode dizer: por que você faria negócio comigo? Por que você deixaria seu fornecedor atual? Ele é ótimo. Nessas perguntas, o porquê coage seu interlocutor a trabalhar para você. Mensagens eu. Usar o pronome da primeira pessoa do singular é uma ótima maneira de estabelecer um limite sem desencadear um confronto. Quando você diz eu sinto muito, isso não funciona para mim. A palavra eu direciona estrategicamente a atenção de seu interlocutor para você por tempo suficiente para você apresentar um argumento. Tradicionalmente, a mensagem eu pressiona o botão de pausa e rompe uma dinâmica ruim. Quando você quer contrariar afirmações improdutivas de seu interlocutor, pode dizer: eu sinto traço. Quando você traço, pode traço. E isso exige que a outra pessoa pare e pense. Mas tenha cuidado com o grande eu. É preciso estar atento para não usar um tom agressivo ou que gere desentendimento. Fale de maneira tranquila e equilibrada. Não ceda à carência. A mentalidade pronto para sair. Dissemos antes que é melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se você sente que não pode dizer não, então está refém. Quando tiver clareza sobre qual é o seu limite mais baixo, não hesite em interromper a negociação. Não deixe que a carência assuma o comando. Antes de prosseguirmos, quero enfatizar como é importante manter uma relação colaborativa mesmo ao estabelecer limites. Expresse sua resposta informando seus limites de maneira forte, mas empática. Pense em um amor complicado, e não com ódio ou violência. A raiva e outras emoções podem, em raras ocasiões, ser eficazes, mas apenas como atos calculados, nunca como um ataque pessoal. Em qualquer sessão de barganha sem luvas de boxe, o princípio mais vital é nunca olhar seu interlocutor como um inimigo. A pessoa do outro lado da mesa nunca é o problema. A questão não resolvida é que é. Portanto, concentre-se na questão. Essa é uma das táticas mais básicas para evitar uma escalada emocional. Nossa cultura demoniza pessoas raivosas nos filmes e na política, o que cria a mentalidade de que, se pudermos nos livrar delas, tudo ficará bem. Mas essa dinâmica é tóxica para qualquer negociação. Revidar o soco é o último recurso. Antes de chegar lá, sempre recomendo uma tentativa de aliviar a situação. Sugira um intervalo. Quando seus interlocutores saírem um pouco para respirar, já não se sentirão reféns de uma situação ruim. Eles recuperarão um senso de ação e poder e agradecerão você por isso. Pense nas táticas de revidar e estabelecer limites como uma curva em S nivelada. Você acelerou para subir a ladeira de uma negociação e atingiu um platô. Nessa posição, é preciso interromper temporariamente qualquer progresso, intensificar ou aliviar a questão que está funcionando como obstáculo, criar um estado de entendimento e então retomar a subida. Usar uma abordagem positiva, construtiva para um conflito envolve entender que o vínculo é fundamental para qualquer solução. Nunca crie um inimigo.